irmãos estão todos animados ou quê? Ora, muito bem. Vocês estão todos assim muito parecidos, não sei porquê. Já sei, por causa da máscara. Era só para vocês sorrirem. Vocês sabem que não podemos ver o sorriso uns dos outros, não é? Mas Deus vê sempre o nosso sorriso, não é? E, portanto, é sempre importante nós nunca descurarmos isso, que quando vimos à casa de Deus é o nosso momento alto de nós reafirmarmos a nossa fé, nós exteriorizarmos tudo aquilo que está dentro de nós e que sabemos que nos foi dado para vencer esta vida. Amém? Então eu gostava que vocês abrissem as vossas Bíblias em Efésios 6, versículo 10. Nós hoje vamos falar acerca de levante o escudo da sua fé. Ora, é isso que nós vamos fazer hoje. Quando os tempos apertam, mais e mais connosco, não apenas com o mundo à nossa volta, mas connosco, porque tudo o que se passa no mundo é sempre uma prova à nossa fé, é sempre um desafio à Igreja. Todos nós, como cristãos, devemos ter aquele espírito de David, não é? Que quando chegou lá, diante daquela batalha contra os filisteus, ficou indignado, não é? Com aquele Golias que não parava de desafiar o exército de Deus, e o David ficou de veras revoltado por dentro, deu-lhe uma ira santa, não é? De ver aquele povo de Israel, aquele exército de Israel treinado para vencer todas as batalhas, entrincheirado a ouvir aqueles vitupérios, todos aqueles insultos, como se eles não tivessem poder algum. Ele foi dotado de uma ira santa, não é? Ele lembrou-se dos seus testemunhos passados, lembrou-se que quando com ousadia se agarrou às barbas de um urso e de um leão e lhes tirou a vida por terem posto em causa a vida das suas ovelhas. E ele, enquanto pastor, sabia e conhecia que Deus, o Deus de Israel, esse Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não falha, Ele não desampara o justo. Então toda aquela tremideira, aquele ambiente de medo, todo aquele ambiente de ansiedade, de cumplicidade com o mal que estava ali sucedendo, deixou David com uma ira santa. E ele, na verdade, se levantou e disse: quem é este filisteu incircunciso? Quem é esta pessoa mortal que não está em aliança com Deus para pôr em causa o Deus de Israel? E nós temos que ter esse mesmo sentimento quando ouvimos falar nesta pandemia, quando ouvimos os números subirem e baterem recordes. Nós temos que nos lembrar que somos a Igreja de Cristo e que o mal não pode tudo no mundo. E que nós, a Igreja, estamos no mundo para que o mal não triunfe sobre a vida das pessoas. Não se trata apenas de pensarmos: bem, eu tenho a minha vida protegida, eu vivo no esconderijo do Altíssimo, eu descobri a fé, eu na fé vou-me safar desta. Não, nós estamos aqui para safar o mundo desta situação. Nós estamos aqui para safar as pessoas à nossa volta do espírito do medo, para safarmos as pessoas das dificuldades que vivem, para prepará-las e para ajudá-las nos momentos de maior fraqueza que ainda estão por vir, por todas as crises associadas a esta pandemia que ainda virão sobre esta terra. Mas a Igreja está cá para ser luz e você faz parte dessa luz. Você precisa, mais do que nunca, aprender a exercer a sua fé, o comando da fé na sua vida. E uma das coisas que nós temos que aprender a levantar é o escudo da nossa fé. Vamos abrir em Efésios 6, Efésios 6:10. Efésios 6:10. Diz-nos assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava falando aos Efésios e a dada altura disse assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos na palavra de Deus revelada e fortalecei-vos no poder de Deus demonstrado pela pessoa do Espírito Santo que opera sobre vós. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No versículo 16 diz, vamos ler juntos: tomando sobretudo. Não é? Vocês sabem o que é o sobretudo? Toda a gente no inverno tem um sobretudo? Porque é que será que se chama sobretudo? É o que se põe por cima de tudo o resto, não é? É a última peça de roupa que nós chamamos o sobretudo, não é? Então aqui o sobretudo é sobre todas as coisas. Depois de terem a armadura de Deus, depois de vocês terem, a espada do Espírito nas vossas mãos,
vocês sobre tudo isso, diz o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Vamos continuar a ler. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Nós com o escudo da fé podemos apagar tudo aquilo que ameaça a nossa vida, toda a forma de mal conhecida, direta ou indireta, que venha sobre a nossa vida sob a forma de ameaça. A Bíblia diz que com o escudo da nossa fé nós podemos apagar todos esses dardos. Não é? Naquele tempo usavam-se umas setas, não é? Que levavam fogo na ponta, e o objetivo era quando elas eram lançadas e entravam nas defesas, digamos, do inimigo que se pretendia combater, apanhando zonas inflamáveis, aquele fogo que ia na seta ocasionava um incêndio. Se a seta não fosse imediatamente apagada, o incêndio podia se tornar um incêndio descontrolado. Não é? Da mesma forma como ainda hoje, infelizmente, acontece nas nossas florestas, e temos recomendações para as pessoas que fumam, para as pessoas que fazem fogo, queimadas, para terem cuidado com uma simples faúlha é suficiente para atear um grande fogo. Tiago também fala nisso na palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus nos dá doutrina também acerca disso. Então, neste caso, nós estamos falando de dardos, estamos falando de situações que são lançadas muitas vezes à nossa mente, não é? E que se tornam fortalezas na nossa mente, porque nós deixamos lá tempo demais. Essas setas inflamadas, essas setas que vêm como sementes de mal à nossa vida, elas, permitindo-as, elas acabam por tomar controle, acabam por nos lançar o pânico na nossa vida. E esses dardos podem ser inflamados contra a nossa mente, onde nós geralmente construímos e também podemos destruir fortalezas, mas são também lançados às nossas emoções. Muitas vezes nós cristãos somos traídos pelas nossas emoções. Há emoções de revolta, há emoções de desânimo, há emoções de tristeza, de insegurança. Há uma série de sentimentos que nós muitas vezes aceitamos na nossa vida e que nos traem, acabam nos traindo, acabam nos enfraquecendo de dentro para fora. O mesmo acontece com a nossa vontade. Nós temos uma vontade própria que Deus nos deu, que Deus quer livre para agir e livre para concordar com Ele em todas as coisas. E a nossa vontade, restaurada por Deus, ela torna-se uma vontade férrea, é como os carris de um comboio, onde nós sabemos exatamente quando uma locomotiva está naquela linha, sabe exatamente onde é que vai passar e onde é que vai acabar aquela viagem. Então, a nossa vontade tem que ser que nessas linhas de um comboio, ela tem que ser de tal maneira firme em Deus, de tal maneira não vacilar, não se demover perante as adversidades que nos sucedem, que ameaçam a nossa vida, que assegurem que a nossa vida vai chegar onde Deus prometeu, que assegurem que a nossa vida vai andar nesse caminho que a Bíblia chama de perfeito, onde Deus sempre pode fazer todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então, em tempos como este que vivemos, nós precisamos levantar o escudo da nossa fé. A Bíblia declara isso mesmo, que nós com esse escudo da fé podemos apagar esses dardos inflamados do maligno. E essa proteção é primeiramente na nossa alma, como eu já aqui disse, nossos pensamentos, proteger nossas emoções, proteger nossa vontade, mas também traz uma proteção exterior, quer dizer, também traz uma proteção não apenas interior, mas ao exterior do nosso corpo, não é? Na nossa vida, nas coisas que nos sucedem à nossa volta. Pode muita coisa suceder à nossa volta, mas Deus diz que quando vivemos no escudo da fé, esse escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Há males que Deus impede de virem à nossa vida e há males que Deus permite que venham à nossa vida, porque eles fazem parte, digamos assim, do plano de Deus, no sentido que aumentam temperatura, proporcionam-nos prova, proporcionam-nos ocasião, oportunidade para o poder de Deus ser demonstrado e para o nosso caráter ser aperfeiçoado, para a nossa confiança em Deus atingir patamares que de outra forma nunca atingiriam. Então, a Bíblia o que diz é que quando nós vivemos na fé, Deus faz com que fora de nós, exteriormente a nós, não é? Todas as coisas que nos sucedem acabem contribuindo no final para o nosso bem. Então, nós não podemos ficar detidos nos momentos da nossa vida menos bons. Nós temos que pensar que quando entramos numa qualquer tempestade da nossa vida,
o importante não é se estamos no meio da tempestade, o importante é que Deus nos vai tirar dessa tempestade. Se Deus permitiu alguma tempestade na sua vida, Ele não o deixou lá só. A Bíblia ensina-nos e mostra-nos por inúmeras passagens bíblicas que Ele habita nos contritos de coração. Ele habita com aqueles que nele confiam e que entram nas tempestades esperando nele. E é por isso que a Bíblia diz que Ele não desampara em nenhum momento o justo. Amém? Então a Bíblia diz que acerca de todos nós que estamos em Cristo, que tudo o que é nascido do Espírito de Deus vence o mundo, tem dentro de si a capacidade para vencer o mundo. E essa vitória está na nossa fé. Naqueles tempos, nesta linguagem de armaduras e de espadas, e quando as guerras eram travadas desta maneira, ninguém ousava ir para uma guerra desta natureza sem escudo. Eles levavam armadura, eles levavam espada, mas eles também tinham um escudo. E porquê? Porque havia momentos na guerra em que o escudo era absolutamente indispensável para, de alguma forma, salvaguardar a integridade da vida de quem lutava. Então nós temos que pensar da mesma maneira para a nossa vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz que a fé é para nós um escudo não serve de nada se ele estiver caído no chão. Um escudo não serve de nada se estiver lá emoldurado numa casa para servir de um bibelô, para quando alguém está a dizer, você tem aqui um escudo muito bonito, tem aqui uma armadura muito bonita, aquela espada é muito bonita. Não, o escudo foi-nos dado para ser usado. E nós, cristãos, temos que levantar o escudo quando vemos os dardos inflamados do maligno. O que é que isso significa? Quando nós percebemos, somos sóbrios espiritualmente o suficiente para perceber os tempos que vivemos, para perceber aquilo que ameaça a esperança que está no nosso coração, para percebermos aquilo que ameaça a paz de Deus que está no nosso coração, aquilo que ameaça a nossa alegria de viver, o nosso prazer de viver, que ameaça os nossos sonhos, que ameaça o plano de Deus na nossa vida. Nós temos que ser lestes, temos que ser rápidos em levantar o escudo da nossa fé, porque Ele vai salvaguardar a integridade da nossa vida espiritual. Posso ouvir um amém? É muito importante compreendermos isso. Então, muitos são os que nestes tempos ameaçadores dizem com algum pessimismo que uma vez passados esta pandemia, nada voltará ao normal. Eu ouço muito esta expressão, isto nada será como de antes, nada vai voltar mais à normalidade de antes. E isto, na maior parte dos casos, é dito com pessimismo, é dito de uma forma, como quem diz, as coisas vão ser cada vez piores para todos. Não vamos poder mais fazer as coisas que fazíamos antes. Eu quero dizer que a fé concorda de alguma maneira com esta expressão, com esta afirmação, embora com um sentido completamente diferente, desprovido de pessimismo. Na verdade, nada para a vida daquele que crê é como de antes, a partir do momento que nós passamos por esta pandemia, e ouçam o que eu vou acrescentar, com Deus. Sempre que nós passamos nas tempestades desta vida com Deus, sempre que nós atravessamos dificuldades com Deus, sempre que nós passamos provas na nossa vida com Deus, a nossa vida nunca se torna como era de antes. E porquê? Porque a Bíblia diz acerca de nós, os que cremos, os que vivemos na fé, que a nossa vida vai ser de graça em graça, de glória em glória. Voltar ao que era de antes, era aceitar que a nossa vida com Deus era uma vida estagnada. Nós não vivemos com Deus para ter a nossa vida sempre na mesma, para fazer sempre as mesmas coisas, para ser sempre do mesmo jeito. Nós vivemos com Deus para viver em contínua mudança, no sentido positivo do termo, no sentido que estamos vivendo de graça em graça, de glória em glória, no sentido que eu já aqui tenho reafirmado pela palavra de Deus, de que a vereda do justo, diz a Bíblia, é como a luz da aurora. Ela, a partir do momento que a luz começa, ela não para de subir até que o nosso dia seja perfeito. Então, cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, com pandemias ou sem pandemias, a nossa vida nunca voltará a ser a normalidade que era antes. Porque nós estamos caminhando com Jesus Cristo. Se nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós nos tornamos cada vez mais capazes. Nós nos tornamos cada vez mais atentos ao mundo espiritual. Nós estamos cada vez mais fortes em Jesus Cristo. É assim que tem que acontecer na nossa vida espiritual. Posso ouvir um amém? É muito importante compreendermos isso. Quando passam momentos como estes,
Na vida do cristão costuma acontecer que nós ficamos enriquecidos por aquilo que passamos, mas não apenas pela negatividade de uma experiência que passamos, mas por aquilo que Deus fez no meio dessa experiência negativa, ou seja, por causa dos testemunhos. Os testemunhos são as medalhas que nós podemos guardar, são os diamantes que nós temos que guardar no cofre do nosso coração. São aqueles momentos onde nós podemos reafirmar e nos lembrar sempre como Deus foi connosco, como Deus esteve presente, como Deus nos poupou de determinadas coisas em nossa vida. Então esses testemunhos é aquilo que fica verdadeiramente connosco. A promessa de Deus, quando passamos por qualquer adversidade, é de nos colocar, como diz lá em Deuteronômio, por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Então nada vai ficar de facto como era de antes, mas tudo vai ficar melhor consigo e comigo, quando nós vivemos com Cristo. Oh pastor, mas o pastor não está a ser otimista demais. Eu poderia ser pessimista se vivo na companhia de um Deus que pode todas as coisas. Eu poderia ser pessimista se sei que o meu Pai é o dono disto tudo. Não vamos viver pessimistas. As realidades duras estão aí à nossa espera. Tudo vai mudar certamente à nossa volta, mas nada vai mudar para si que é cristão, no sentido em que Deus será sempre o mesmo para si. Deus diz que não muda, isso é a causa de nós em nenhum momento sermos destruídos, sermos consumidos. É neste sentido que nada vai mudar para si. Deus não vai mudar para si. Deus vai ser sempre o seu socorro, sempre presente em dias de angústia. Deus vai ser sempre a sua fortaleza. Deus vai ser sempre o esconderijo que você precisa. Deus vai ter sempre aquela sabedoria que você precisa em momentos-chave da sua vida. E por isso com Deus nunca ficamos piores. Nunca voltamos para trás. Nunca andamos como ao caranguejo. Com Deus nós estamos vivendo cada vez mais na glória de Deus. Essa é a sua vontade. Amém? Vamos abrir em Daniel 3. Daniel 3, versículo 17. Daniel 3, versículo 17. Nós hoje vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus que nos ajudem a levantar o escudo da nossa fé. Daniel 3, versículo 17. Diz assim na palavra de Deus. Já todos encontraram? Diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ora, para quem não conhece este episódio, esta é a história daqueles 3 amigos de Daniel, com os nomes muito engraçados, que a gente às vezes custa-se a lembrar. Eram 3 hebreus que confiavam em Deus, que acreditavam em Deus, que viviam no mesmo espírito de Daniel, de serem pessoas tementes a Deus. E a dada altura, eles foram confrontados no reinado deste imperador imoral, completamente mundano, este Nabucodonosor. Este homem, a dada altura, para mostrar, num ato de ditador, num ato de se mostrar, digamos, senhor de tudo e de todos, quis obrigar todas as pessoas a dobrarem o seu joelho a uma estátua erguida por ele. E isso para o povo hebreu era violar o mandamento de Deus, que tinha dito que quando entrassem em qualquer nação não adotariam digamos, os deuses dessas nações, nem fariam consoante o costume desses povos, mas seguiriam à risca a sua vida de adoração a Deus. Então estes hebreus foram confrontados com isso e eles, de alguma forma, podiam ter sido, na sua mente, seduzidos a pensar: bem, é melhor a gente deixar-se nestas coisas de ir à igreja, de levar a Jesus a sério e ficarmos vivos, do que a gente correr risco de vida. Então eles não tomaram esse caminho, eles não aceitaram essas ameaças e a sua resposta foi profundamente inspiradora. Por aquilo que vemos aqui, não é? Diz que a resposta deles foi: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele é aquele que nos pode livrar.
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, quer dizer, se Deus não nos impedir de entrar na fornalha, se tivermos que entrar mesmo lá nela, então fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, por outras palavras, estes 3 hebreus estavam nesta situação dramática e ameaçadora que estavam vivendo. Eles estavam dizendo àquele rei: olha, ó rei, para nós está tudo bem, queres nos lançar lá dentro? Lança. Nós não tememos as fornalhas que tu possas acender, porque era essa a ameaça, lançar-lhes numa fornalha de fogo, lançá-los ao fogo, ao fim e ao cabo serem queimados vivos, como ainda hoje infelizmente se faz em determinadas situações e cultos no Oriente. E estes homens não temeram, eles disseram: para nós está tudo bem, nós estamos acertados no nosso coração com Deus e não estamos preocupados se tu nos vais pôr ou não na fornalha. Para nós o que é inegociável é que nós somos servos do Deus Altíssimo e nós não vacilaremos na nossa fidelidade a Deus. Nós confiamos em Deus, a nossa paz advém da nossa comunhão com o nosso Deus. Então eles estavam dizendo: para nós está tudo bem. E sabe, isto é importante, porque se há coisa que o escudo da nossa fé nos protege, é do negativismo, é do pessimismo que este mundo destila, não porque as pessoas são más, ou porque a sociedade é má, mas porque simplesmente está organizada sem contar com Deus. Deus, para a generalidade das pessoas, é mera religião, é mero formalismo, é qualquer coisa que é bom existir para haver, enfim, para trazer um certo equilíbrio à sociedade, para manter alguns padrões, para manter alguma decência entre as pessoas. Mas as pessoas não conhecem Deus como pessoa, não conhecem Deus como um Deus que tem uma vontade que precisa de ser observada, que tem um poder que pode e deve ser exercido na nossa vida. Então, para muitas pessoas que não têm este escudo da fé, tudo o que têm é negativismo, às vezes até mesmo crentes. E quando nós somos negativos, ou nós somos pessimistas, as pessoas, tudo está sempre mal. As pessoas estão sempre resmungando, estão sempre queixando de alguma coisa. Este é muitas vezes o espírito em que muitas pessoas vivem no mundo, que nós cristãos não podemos viver. Porque senão nós vamos entrar na nossa casa e só vamos ver o que está de errado na vida uns dos outros. Vamos entrar no local de trabalho e só vamos ver o que lá está mal. Vamos vir à igreja e só vamos estar presos às coisas que nós não gostamos. É uma inclinação que nós podemos escolher no nosso coração. Quando tudo está mal, as pessoas sentem-se mal, não é? Por terem, pela experiência negativa de serem lançados, desculpem a expressão, numa qualquer fornalha da sua vida, ardente. Ficam toldadas só por ter uma experiência negativa. Ai, se eu tenho Deus, porque é que eu tenho que passar por isto? Ai, se eu faço isto para Deus, se eu estou a passar por isto, qualquer coisa está de errado comigo. Não, Deus não disse que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Deus disse que nesta vida teríamos aflições. E muitas. E Deus estaria lá para nos livrar de todas. Deus nunca nos mentiu acerca da vida neste mundo. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu vim cá, eu vim-vos mostrar como é que vocês podem lidar com as aflições desta vida. Vocês viram pela minha vida, não é? Como Deus lida com aqueles que lhe obedecem. Não vos vai faltar autoridade, não vos vai faltar unção, não vos vai faltar graça de Deus na vossa vida. Então, nós precisamos de tomar esse exemplo. Quando as pessoas são negativas, quando as pessoas não levantam o escudo da fé e não impedem essa negatividade de se apossar da sua alma, tudo está sempre mal. Está mal porque estão a passar por uma experiência negativa, mas se não entram na fornalha, estão mal porque um qualquer Nabucodonosor desta vida os insultou, os desrespeitou. Há sempre um qualquer motivo para nós próprios nos deitarmos a nós mesmos abaixo. Então nós precisamos levantar o escudo da nossa fé, impedir que esse negativismo que hoje impera neste mundo penetre nas defesas da nossa espiritualidade, da nossa fé em Jesus Cristo. Oh pastor, mas vamos ser como alguns negacionistas? Nós vamos negar a evidência, vamos negar as coisas como elas estão graves? Nada disso.
Nós temos consciência da gravidade das coisas. Nós devemos ter consciência da gravidade, da realidade natural que existe no mundo, neste momento. Nós não negamos o que existe. Nós não negamos estudos científicos. Nós não negamos, nem fazemos de conta que não serve de nada o esforço que médicos e profissionais de saúde estão fazendo. Nada disso. Então, pastor, bem que é que ficamos? Ficamos que nós cristãos, não negando a realidade natural, temos, porém, uma realidade espiritual que é superior em nosso coração. Temos uma realidade para aqueles que nascem no Espírito para Deus. Esses veem o reino de Deus. Esses conseguem ver o domínio de Deus sobre as suas vidas. Esses conseguem entrar no reino de Deus. Esses conseguem ter manifestações sobrenaturais de Deus sobre a sua realidade natural da sua vida. Esses têm um relacionamento com Deus sobrenatural e, aos poucos, aquilo que é mais natural, aquilo que é mais real para esses, não são as coisas que acontecem à frente dos seus olhos, são as coisas que eles experimentam com Deus. Eles sabem que as coisas da terra são passageiras. Eles sabem que aquilo que entendemos hoje como uma pandemia ameaçadora teve um princípio e vai ter um fim. Mas o Deus em que acreditamos não acaba. As promessas que Deus tem para a nossa vida não terminam, nem são ditadas por nenhuma circunstância adversa da nossa vida, nem sequer condicionadas. Se nós levantarmos o escudo da nossa fé e apagarmos todas as setas que trazem fogo, que não vem de Deus, para incendiar a nossa alma e a nossa vida. Amém? E é por isso que é importante nós o fazermos. Então a nossa fé não nos permite perder a paz, não nos permite perder a confiança quando os tempos pioram. Há um Deus que é maior que tudo e que todos. Há um Deus que se irá levantar para fazer com que as coisas aconteçam no final conforme nós sempre acreditamos no nosso coração. É isso que a Bíblia promete. Há um tempo de luta e há um tempo de ver a guerra ter passado. E o povo no Velho Testamento, quando terminavam as guerras, recolhiam os despojos, recolhiam o fruto das suas vitórias. É isso que nós temos que nos habituar. Pastor, quando tudo isto passar, eu vou ser uma pessoa mais capaz, mais forte do que nunca. Eu no princípio eu temia, mas pastor, eu hoje já não tenho medo de nada, porque eu passei por meio deste temporal, por poder de Deus, eu vi que Deus é mesmo real na minha vida. Eu vi do que Ele é capaz. Eu experimentei os esconderijos do Altíssimo. Eu experimentei o poder da fé. Esse é o propósito pelo qual Deus às vezes permite que, tal como estes amigos, mesmo assim, ainda entremos na fornalha. Os irmãos entendem? Às vezes há fornalhas nas quais Deus ainda permite que entremos. Há pessoas que lutam na fé por uma enfermidade, mas às vezes ainda têm que ir à sala de operação, ainda têm que entrar na fornalha. Mas isso não significa que foram abandonados, foram esquecidos, que Deus não operou o milagre. Se tivermos que lá ir, Ele estará connosco para nos livrar. É essa a promessa de Deus. Amém? Vamos abrir em Atos 12, versículo 6. Atos 12, versículo 6. Atos 12, versículo 6. Nós vamos ver o exemplo do apóstolo Pedro, alguém que tinha este escudo da fé, alguém que conhecia verdadeiramente a fé. Atos 12, versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga o despertou, dizendo: Levanta-te depressa.
E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Fala deste momento em que Pedro havia sido preso por Herodes. E quando nós lemos isto assim, parece que é uma coisa muito simples. Pois, foi à prisão e Deus libertou da prisão. Mas não é tudo assim tão simples. Diz aqui no versículo 2 que este mesmo Herodes tinha acabado uns dias antes de matar Tiago, à espada. Um dos discípulos da igreja havia caído perante Herodes, dias antes. Pedro estava preso para ser apresentado ao povo, para ter o mesmo destino, para seguir o mesmo caminho. Não havia vida à espera de Pedro, uma vez preso por este Herodes. Este Herodes cruel, ele queria a morte de Pedro como quis a morte de Tiago. Eram tempos de perseguição. Era preciso acabar com aquele grupo de gente que falava em nome de Jesus Cristo. De forma que, quando a Bíblia aqui nos diz, não é? Neste versículo 6, que ele estava preso e nessa mesma noite Pedro diz que dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo. Parece que é uma coisa normal. Coitado, devia estar cansado. Eu pergunto, quem é que consegue dormir na noite anterior à sua execução? Quem é que consegue estar a dormir numa prisão com as mãos com grilhões atados a dois severos e violentos soldados ali à sua volta? Quem é que consegue dormir quando tudo aquilo que Jesus havia prometido para Pedro estava a acontecer exatamente o contrário? Lembram-se, Jesus tinha dito: Pedro, tu lembra-te, não é? Tu conheceste a verdade, eu sou a rocha no qual todos têm que construir por os seus pés, construir a sua vida, ouvindo e praticando a minha palavra. Lembra-te, não é? Eu vou-te dar as chaves do reino, os portões do inferno não vão prevalecer contra a tua investida, nem dos meus discípulos. E ali estava Pedro preso, sabendo que já um deles havia sido morto. E ele dormia. Quem pode dormir quando tudo na nossa vida está mentindo acerca das promessas de Deus? Eu digo-vos quem pode dormir. Quem pode dormir é quem tem fé. Só a fé traz descanso à alma dos que creem. A Bíblia diz que quando os nossos olhos são postos em Jesus Cristo, focados em Jesus Cristo, diz que Deus conserva o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções em paz. Só Deus nos pode dar essa paz. Talvez a história que o Pedro tenha se lembrado antes de adormecer, não é? Na altura não tinha o Vitinho. Vocês lembram-se do Vitinho ou não? Eu lembro-me de olhar para a televisão e esperar aquela derradeira história antes de mandarem para a cama. Aquilo era o último filme que eu podia ver. Ficava ali a contar os segundos todos. Isto é tão rápido, isto devia demorar 2 horas. Talvez a história do Vitinho que o Pedro ouviu para poder adormecer com aquele sono todo fosse aquela história que ele próprio viveu com os seus colegas discípulos, quando estavam num barco atravessando uma tempestade, ou antes atravessando o mar, quando uma tempestade se levantou. E diz que Jesus dormia lá na polpa do barco, ele estava dormindo. E diz que se levantou um vento forte e as águas começaram-se a ficar instáveis. Não é nada que não compreendamos. Qualquer pessoa que já foi ao mar ou que conhece a vida dos pescadores ou das pessoas que praticam vela, que atravessam continentes, sabem que o mar se levanta em instantes. Quem não conhece pode sair com um bom tempo e já não conseguir entrar entre faróis, na barra de um qualquer sítio de onde saiu. É preciso conhecer o mar. Hoje existem outros instrumentos que nos ajudam. As pessoas vão à net e veem qual é o estado do tempo com uma grande exatidão, querendo prevenir essas situações. E os discípulos passaram por um turbilhão daqueles.
E lembram-se o que é que aconteceu? Eles ficaram em pânico. Vamos morrer, Jesus, tu não vês que a gente vai perecer? E o que é que Jesus fez? Jesus levantou-se, repreendeu os mares, os ventos, a tempestade. Eles ficaram abismados a ver como tudo obedeceu à sua autoridade. E no final de tudo Jesus disse: porquê é que vocês duvidaram, homens de pouca fé? Porquê é que vocês duvidaram? Eu não estou aqui no barco convosco. Há alguém que vos possa tirar a vida ou impedir o que quer que seja na vossa vida quando eu estou presente nas vossas vidas? Talvez Pedro tenha aprendido a lição. Talvez ele ali dormisse, porque ele sabia, no fundo do seu coração, que a palavra final da sua vida era a de Deus e não a dos homens. Quantos de nós estamos dormindo, no sentido correto do termo, estamos descansando na nossa fé? Estamos confiando em Deus? Estamos atravessando este tempo de pandemia sem grandes sobressaltos na nossa alma, sem sofrermos de ansiedade, sem estarmos sofrendo de tribulação permanente, nem de medo permanente, porque confiamos no nosso coração, porque temos o escudo da fé levantado e sabemos que nós não estamos num barco qualquer, nós estamos no barco de Jesus. Ele nem sequer precisa estar acordado para que sejamos livres de perigo. Ninguém afunda um barco onde Jesus está presente. A morte já passou por ele e não pega mais nele. É fogo que não pega mais naquele fósforo. Ele já se tornou pavio e Deus já o tornou num fósforo, digamos assim, desculpem a expressão, restaurado. Não há mais nenhum fogo da morte que possa acender naquele fósforo. Nós precisamos entender essa verdade para podermos descansar na nossa fé. Amém? Talvez você esteja neste momento pressionado em sua vida. Eu acredito que não há nenhum de nós que não sinta nenhuma forma de pressão neste tempo. Muitas vezes nós sentimos nestes tempos como que se estivéssemos presos e não conseguíssemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para assegurar, para nos dar certezas acerca da nossa vida. Então este é o tempo propício para que você aprenda a viver pela fé, para que você aprenda a confiar em Deus em cada dia. E com temor em cada dia busque Deus e tenha a ousadia de pôr o seu dia nas mãos de Deus. E dizer: Senhor, eu vou descansar em Ti quanto a este dia também. Não foi isso que Ele nos ensinou? Não andeis ansiosos, perturbados, pensando nas necessidades da vossa vida, mas foquem-se em buscar o reino de Deus. Foquem-se em buscar a minha justiça todos os dias. E todas as coisas vos serão acrescentadas. E não fiquem alarmados acerca do dia de amanhã. Quem é que sabe que Jesus disse isto? Não fiquem alarmados acerca do dia de amanhã. Não fiquem antecipando o mal que está por vir, porque a cada dia basta o seu mal. Antes, orai em cada dia: Pai nosso, que eu tenho nos céus. Que o Teu nome seja santificado na minha vida. Que todos possam ver como Tu fizeste todas as coisas diferentes na minha vida. Continua a mostrar o Teu domínio sobre a minha vida neste dia. Venha ao Teu reino, sejam feitas as coisas na minha vida como é feita no céu. No céu há fome? Não. Então não haja fome na minha casa. No céu há doenças? Não. Então não haja doença no meu corpo, nem na minha família, nem na minha casa. No céu há maldições? Não. Então não haja nenhuma forma de maldição, nenhum impedimento, nenhuma miséria, nada que venha para consumir ou para tocar naquilo que na verdade já não é meu, já te pertence a Ti. Então, Pai que estás nos céus, ajuda-me a manter o meu coração limpo. Perdoa os meus pecados como eu também procuro diligentemente perdoar aqueles que me ofendem. Não quero estar preso nesses ardis do diabo em minha vida. E dá-me o pão que é meu a cada dia. Eu sei que me pertence por direito. Eu sei que Tu posso pedir, porque Ele é meu, é o pão que é nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele já nos foi dado pelo favor imerecido de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo já nos foram dadas todas as coisas respeitantes
à vida. Abençoados fomos pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as coisas nos lugares celestiais em Cristo. Então como é que eu vou fruir disso, pastor? Mantendo-me na fé, não me desviando da minha fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir em Filipenses 4, versículo 12. Filipenses 4, versículo 12. Vamos ver que o apóstolo Paulo, também ele, tinha este escudo da fé. E não havia área nenhuma da sua vida na qual Paulo não levantasse este escudo da fé. Na verdade, foi por meio dele que veio esta revelação à igreja, não é? Para que a igreja tomasse, sobretudo, o escudo da fé. Foi ele que escreveu aos Efésios, partilhando com eles esta revelação de Deus em sua vida. Que Deus nos deu a fé para ser um escudo em nossa vida. Filipenses 4, versículo 12. Vamos ver estas palavras e vamos ver como a fé é um verdadeiro escudo, no sentido que protege a sua vontade de ser demovida, de se afastar, de ser condicionada pelas coisas más que lhe sucedem na vida. Elas podem suceder à sua volta, mas elas necessariamente não têm que suceder dentro de si. Porque dentro de si tem que operar outra palavra. Amém? Filipenses 4, versículo 12, diz assim o apóstolo Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele declara: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele estava como aqueles amigos de Daniel. Ele estava dizendo: se eu tiver que passar por entrar numa fornalha, Deus tira-me da fornalha. Mas se Deus não permitir que eu vá à fornalha, melhor ainda. Daniel poderia dizer o mesmo: se eu tiver que ir para a cova dos leões, eu vou para a cova dos leões, mas se eu lá estiver com os leões não vão ver em mim carninha do lombo. Não é? E sabemos que Deus protegeu Daniel. Qual é a grande mensagem bíblica que está em todos estes episódios? Os que confiam no Senhor não serão desamparados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Sairão dos seus pés da terra e se colocarão os seus pés lá em cima, no retiro que Deus preparou para aqueles que confiam no seu nome. É isso que diz no Salmo 91. Posso ouvir um amém? Então veja o que é que o apóstolo Paulo disse: eu estou instruído em todas as situações. Não importa, não é a fome que me vai afastar de Deus, não vai pôr em perigo o plano de Deus para a minha vida. Se nos momentos eu tiver que passar mais necessidade, noutros momentos tiver mais fartura, estou preparado a tudo. Em que contexto é que Paulo estava dizendo isto? Os filipenses sabiam que ele estava passando um mau bocado. Então eles enviaram pessoas para levar as suas ofertas ao ministério de Paulo. E o Paulo disse: olha, logo a seguir ele diz: todavia fizestes bem em tomar partido da minha aflição. Quer dizer, olha, de facto os momentos não são bons. Fizestes bem em pensar em mim, em ter feito isso é bíblico, isso é bom. Claro que é agradável ser abençoado, mas eu estou instruído a tudo. Se não tivessem feito, eu estaria instruído a lidar com o momento e com a situação. Por outras palavras, pode haver muita coisa a pressionar a minha vida, mas eu não permito que as coisas que estão à minha volta interfiram naquilo que é a minha vida com Deus. Pode tudo mudar à minha volta, mas nada vai mudar de Deus para comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Não deixe esta fé entrar no seu coração nesta manhã. Vamos ver outro exemplo de Paulo e vamos abrir em Atos 16. O louvor pode subir. Atos 16. Atos 16, versículo 23. Atos 16, versículo 23.
fala neste episódio em que o mesmo apóstolo Paulo, juntamente com Silas, voltaram a ir à prisão por estarem fazendo a vontade de Deus. E no versículo 23 diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, não é? Às vezes quando falamos nisto, cada um tem a sua própria imaginação. Eu imagino os açoites que a minha mãe me dava, graças a Deus eu consegui safar-me à maioria deles. Eu nessa altura ainda não era convertido e, como todos os filhos, nós descobrimos rapidamente as fraquezas dos pais. Então eu, quando estava prestes a levar uns bons açoites, eu começava a chorar, a implorar, a esmalhava, agarrava a roupa da minha mãe, ela ficava tão emocionada que já não era capaz de, enfim, não é? Me abençoar. Mas às vezes ainda ia algumas coisas. E tinha uma avó que era destemida, para disciplinar. Eu tinha mais medo da minha avó que dos meus dois pais juntos. Então, quando elas diziam João e via já com uma vassoura ou com um chinelo na mão, eu fugia, não é? Então, quando a gente ouve falar em açoites, cada um tem a sua própria imaginação. Ou tem a sua própria experiência pessoal, melhor dito, não é? Mas neste tempo, os açoites deixavam vergões no corpo das pessoas. Estes açoites eram verdadeiras chicotadas que deixavam marcas que ficavam em cicatrizes nas costas das pessoas. Não era simplesmente dar umas pancadinhas no rabinho, não é? Dobrado sobre o joelho. Não, eram vergastadas que deixavam marcas. As pessoas ficavam a sangrar e ficavam feridas durante dias e dias a fio, que ganhavam cicatrizes e eram marcas e eram dores que permaneciam fisicamente, que às vezes penetrava a carne e os ossos, tal como aconteceu com Jesus quando foi para a cruz. Temos que nos lembrar que estes açoites eram uma forma de justiça, era uma forma de punição praticada naquele tempo nas prisões. Paulo e Silas receberam esses açoites, foram lançados na prisão injustamente, foram condenados sem qualquer julgamento. O cenário não podia ser mais dramático. E diz, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Quer dizer, eles não só estavam numa prisão, mas ainda tinham os pés presos no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não tinham lá a Cândida, mas eles sabiam o inário todo. E perto da meia-noite eles cantavam. Qual é o cântico agora? O 55. Esse é muito bom, vamos cantar agora. Tinham aqueles inários com 500 e tal hinos, não é? Eles deviam ter pensado, começamos pelo princípio, temos a noite toda. Eles cantaram hinos ao Senhor, eles se alegraram no meio daquela prisão. Música, pastor. Louvor, o concerto, depois de tantos açoites, depois de uma acusação injusta, depois de uma condenação sem julgamento. Quem pode fazer isso, pastor? Quem pode estar a cantar em momentos como estes? Não temos que andar todos tristes, não temos que andar todos sisudos. Diga para o irmão que está a seu lado, não, irmão. A alegria do Senhor ainda é a nossa força. Amém? O que isto quer dizer é, se no episódio anterior nós podemos dizer, quando Pedro dormia, nós podemos dizer, tu podes dormir no meio desta pandemia em paz. Aqui nós podemos dizer, tu podes continuar a cantar e a alegrar-te no meio desta pandemia em paz. Porque Deus é Deus. Pode haver uma prisão onde tu estás. Pode haver alguma situação da tua vida que te faça sentir preso sem que tu possas fazer nada contra isso. Mas ninguém pode prender o Jesus ressurreto que está no teu coração. Amém? E foi isso que nós vimos aqui nesta passagem. Então, nesta manhã, vamos nos cantar e vamos nos alegrar em Deus.
Diz aqui nesta mesma passagem, diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Está aqui uma revelação para nós. Quando você louva e adora a Deus, quando você liberta a sua fé, nunca vêm coisas boas só para si. A misericórdia de Deus vai ser vista na terra, sobre todos os que à sua volta estiverem presos. Muitas pessoas que não fizeram nada para merecer absolutamente nada de Deus, como nós também não merecíamos ser salvos, vão ter a sua salvação, vão ter confrontos com a presença de Deus, vão ser confrontados com o Espírito de Deus, vão ser confrontados com o dom do arrependimento, vão ser confrontados com a necessidade de salvação, vão ser confrontados com o desejo de conhecer Deus, por causa de você ter vivido a sua fé no tempo que devia. Posso ouvir um amém? Então, nesta manhã vamos levantar ousadamente o escudo da nossa fé, sabendo que Deus nunca deixa as coisas tal como elas estão. Deus é capaz de trazer um terremoto às prisões da nossa vida, porque o nosso Deus, diz a Bíblia, levou já cativo todos os nossos cativeiros. Isso quer dizer alguma coisa. Isso é uma forma de Deus dizer: não temas, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, tenham fé, tenham fé em Deus. Tantas vezes que Jesus disse isso. Tenha fé em Deus, não des lugar ao medo, confia em Deus, levanta o escudo da tua fé, aproveita esta oportunidade que tu tens na tua vida para treinar a tua alma e o teu coração a medir o pulso da tua fé, a ver o quanto tu crês em Deus. Você sabia que há muito cristão que está descobrindo neste tempo que ainda não é crente? Não é por deixarem de ir às igrejas, meramente, é porque simplesmente são envolvidos na confusão deste mundo. Não há neles vestígios de vida espiritual, não há neles vestígio de temor qualquer a Deus. E foi preciso o fogo para queimar aquilo que era fictício e para purificar aquilo que era verdadeiro. O fogo destas circunstâncias, o fogo desta fornalha que tem sido acendida, desta pandemia, é a oportunidade que Deus lhe está dando de você se decidir se quer fazer parte dos que santificam cada vez mais, dos que estão na disposição de exercer a sua fé, dizer: vamos lá pôr isto em prática. Andei uma vida a ouvir falar tanto disto na palavra de Deus, vamos lá fazer isto como deve de ser, vamos lá ser irrepreensíveis na fé que a gente conhece, irrepreensíveis na prática da fé cristã que nós conhecemos. Vamos lá se o tempo é de prova, vamos lá provar que o Senhor é bom. Vamos ter essa experiência com Deus juntos. A igreja é a oportunidade de passar por esta experiência juntos. É o nosso barco, onde os discípulos estão todos juntos e Jesus diz do lado de cima das águas: vem Pedro, podes caminhar sobre a água, vem ter comigo. A boa notícia é que Ele salvou Pedro quando esteve pouca fé. E nos vai salvar a nós também. Se calhar a má notícia, com algum humor, é que Deus também nos vai chamar a sair do barco. E ou nós dizemos: não, eu quero ficar no barco. Ou nós dizemos: vamos a isso, Senhor. Eu creio que Tu és o Alfa e o Ômega. Eu creio que Tu és o princípio e o fim. Eu creio que Tu és aquele que me deste a fé e que vais concretizar a minha fé. Amém? Vamos crer nisso no nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos ousar nesta manhã alegrarmos em Deus no meio desta pandemia, não gozando dos tempos, obviamente, não querendo com isso termos uma irreverência bacoca, sem qualquer sentido, mas querendo afirmar a nossa fé como uma luz para nós e para os outros. Amém? Este hino é um hino de ministração neste dia e diz: tudo vai mudar.
Portanto, se alguém lhe disser, oh, isto nunca mais vai voltar a ser o mesmo, tem toda a razão, isto vai ser cada vez melhor para a minha vida. O quê? É verdade. Sabe, uma coisa é nós atravessarmos um temporal, atravessarmos um problema como este, sozinhos. E sabe o que é que isso acontece? Os gabinetes dos psiquiatras e dos psicólogos vão estar cheios, os hospitais vão estar cheios de gente com doenças mentais, com problemas, porque não há ninguém nesta terra que tenha nascido para aguentar tanta ansiedade, tanta pressão e ainda todas aquelas coisas más que estão por vir. Mas se nós estivermos em Cristo, nós tivermos onde descansar das batalhas da nossa vida, Ele renova as nossas forças. Ele faz com que a nossa vida seja prazerosa, mesmo no meio das adversidades. Amém? Não diga à pessoa que está ao seu lado, olha, não te entristeças, mas alegra-te no Senhor, porque tudo vai mudar e mudar para melhor na tua vida. Amém? Então vamos celebrá-lo com todo o nosso coração na presença de Deus. Quem é que tem aqui mãozinhas que Deus deu? Então vamos celebrar com vida esta palavra e ouça com atenção a letra deste hino. E tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, Diga, pois, vamos para o seu lado, tu vais ver Senhor, e a seus pés, seus pés, lança o teu cuidado, teu cuidado, podes confiar. podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar e tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Mesmo quando tudo parece impossível E tu não vês a solução. Deus tem um milagre para ti. por isso vai, Estende a tua mão. Tudo vai mudar, mudar para melhor. mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor, Tu vais ver a mão do Senhor, e a seus pés lança seus o pés, teu cuidado.